Vem cá, qual é a imagem que você tem do treinamento de um curandeiro? Eu imagino que você tenha pensado em muito estudo e meditação, talvez. Bom, aqui nesse anime o protagonista se lascou, já que sua mestra confunde curandeiros com fuzileiros navais. Ele vai passar pelo treinamento mais duro possível e viverá muitas aventuras. Vem comigo conferir esse anime diferentão, mas ao mesmo tempo muito interessante. Então já pegue sua pipoca, inscrevam-se aqui no canal e bora pro recap. O anime começa nos mostrando os alunos da escola invejando a presidente e o vice-presidente do conselho estudantil. Na visão de todos, eles são um belo casal. E após isso, o Sato, o nosso protagonista, aparece. Ele é apenas um garoto normal e nada além disso. O Sato, pensando, diz que está esperando uma vida extraordinária e fantástica, mas para ele isso está longe da sua realidade completamente normal. Após resolver algumas coisas, o Sato tenta ir embora. Porém, ele se depara com uma forte chuva, o que o impede de sair, já que alguém passou a mão em seu guarda-chuva. O Sato então se vê obrigado a esperar a chuva passar. Porém, vários minutos se passam e nada da chuva parar. O Sato então começa a pensar que talvez seria o caso de pegar o guarda-chuva de outra pessoa, que era o único que restava. Felizmente, o lado honesto do nosso protagonista age, e ele continua esperando. Até que em dado momento, o dono do guarda-chuva aparece, e não é nada mais nada menos que o vice-presidente do conselho estudantil, acompanhado da presidente. Ele pergunta ao Sato o que ele faz ali tão tarde, e o Sato explica que acabou ficando sem guarda-chuva. O presidente então tira da sua bolsa um guarda-chuva reserva e empresta ao Sato, o que deixa o garoto bem feliz. E pensando, ele fala que Kazuki é bem legal. Após isso, Suzune, a presidente, sugere que eles vão para casa juntos, e fala que deve ser o destino que os colocou ali. Enquanto vão caminhando, o Sato fala que não esperava que eles fossem tão amigáveis, já que na sala de aula, Kazuki só conversa com as meninas. E ao saber disso, Suzune o provoca dizendo que ele só quer saber das menininhas. E nesse momento, o Sato diz que pensou que Suzune seria ainda mais inacessível, já que ela é a melhor em todas as disciplinas e esportes. Em dado momento, o Sato pergunta se os dois estão se pegando, o que os deixam bem surpresos, e logo eles negam frontalmente. Eles apenas passam muito tempo juntos por conta do trabalho do conselho estudantil. Apesar deles se surpreenderem, eles elogiam Sato, já que apesar de todos suspeitarem, ele foi o único a perguntar. Eles seguem sua caminhada, até que em dado momento, Kazuki e Suzune escutam badalar de alguns sinos. Porém, apenas eles escutam, o Sato não escuta nada. O sino toca novamente, e o Sato também não escuta dessa vez. Eles se perguntam o que está acontecendo, e do nada surge um círculo mágico abaixo dos seus pés. O Sato, nerd que é, se pergunta se aquilo é um portal para outro mundo, e ao falar isso, Suzune fica muito animada, assim revelando seu lado otaku, ou otome, sei lá. Um tempo depois, o Sato acorda em um tipo de palácio sem entender nadinha. Eles ficam preocupados, mas Suzune está completamente em êxtase. Nesse momento, o rei começa a falar, e Kazuki prontamente o confronta e pergunta o porquê de levá-los ali sem seu consentimento. O rei se apresenta e se chama Lloyd Vulgus Linger, o rei de Linger. E ao saber que ele é um rei de verdade, Suzune faz essa cara de maníaca. Obviamente, ela está gostando muito dessa história. O rei explica que os invocaram por serem os grandes heróis, o que choca a todos, menos Suzune, obviamente. Ela está amarradona em toda aquela fantasia que só via em animes, e o rei basicamente fala que eles devem lutar contra o rei demônio. Se de um lado Suzune está animadona pra tudo isso, do outro Kazuki fica muito pistola e fala que eles fizeram tudo isso sem consultar a vontade deles. E ao se levantar, os soldados apontam suas lanças para Kazuki, e o Sato vem e manda ele se acalmar, agradecendo por se preocupar com eles. Kazuki então se acalma e o rei vem na direção deles, e surpreendentemente ele se curva e diz que irá encontrar uma maneira de enviá-los de volta quando tudo isso acabar, e pede que por favor que eles os ajudem. Suzune fala que tem uma pergunta a fazer, e o rei manda ela prosseguir. A garota pergunta como ele sabe que os três são grandes heróis, e o rei passa a tarefa de explicar para uma maga, e ela começa falando que o círculo mágico da invocação do grande herói é projetado para escolher os indivíduos mais talentosos, e ela pergunta se eles não escutaram aqueles sinos quando foram invocados, e isso indica que eles são realmente os grandes heróis. Mas todos aqui se lembram que o Sato não escutou nadinha, né? Ele também se lembra disso, e descobre que foi parar ali por acidente. Apenas Suzune e Kazuki foram os escolhidos para ir para lá. O Sato fica com medo de ser abandonado em um canto qualquer, mas não é assim que acontece. Logo os três vão medir suas capacidades mágicas colocando as suas mãos sobre uma bolona, lá ele. Suzune mede primeiro,
e é dito que ela tem afinidade com magia de raio, e também tem bastante mana, o que é incrível. Em seguida, Kazuki vai medir a sua. Ele tem afinidade com magia de luz, e também tem bastante mana. Esse tipo de magia em específico é bastante eficaz contra demônios, o que torna perfeito para ele batalhar contra eles. Agora é a vez de Usato, e na vez dele a bola fica verde, o que surpreende muito Velshi, a moça que estava medindo. Inclusive ela pega o Sato e sai correndo desesperada até o rei. Ele pergunta sobre Kazuki e Suzune, e Velshi diz que ambos têm habilidades excepcionais, mas o Sato por sua vez... Bom, o rei pergunta o que tem o Sato, e pergunta se por acaso ele não tem magia de escuridão e sorri. Enquanto ele sorria, Velshi diz que a bola ficou verde, e agora é o rei quem fica completamente chocado. Velshi começa a dizer que o Sato tem uma afinidade com uma habilidade extraordinária e começa a explicar. Mas antes dela falar qualquer coisa sobre a habilidade dele, o rei manda ela ficar quieta, e que não precisa de explicações. O Sato, assim como eu e você, não está entendendo nada, e o rei diz que precisam mandar o Sato para bem longe do castelo, e começa a imaginar qual seria o local mais seguro para ele. Nesse momento, o anime nos mostra uma Madara se aproximando. Não, pera, é uma mulher. Para usar do rei, essa mulher entra no salão antes deles conseguirem evacuar o Sato. Quando ela entra, todos ficam completamente chocados, e ela vem falar com eles e pergunta como foi o ritual de invocação. O rei diz que pensou que ela tiraria um dia de folga, mas ela fala que ele só pode estar brincando, e logo vem se aproximando, até que encontra o Sato no chão. Ela olha para ele com uma expressão intimidadora, e pergunta se ele é um dos grandes heróis. Mas antes que o Sato pudesse dizer qualquer coisa, o rei logo intervém e diz que ele não é um herói, é apenas um rapaz comum que foi trazido ali por engano. E quando ele fala comum, é que ele é extremamente comum. Aqui notamos um esforço hercúleo do rei para tentar esconder as habilidades do Sato, e logo descobriremos o porquê disso. Rose fala com o garoto e pergunta seu nome. Após ele se apresentar, ela também se apresenta, e seu nome é Rose, e se identifica como a capitã da equipe de resgate do reino. O Sato, pensando, diz que ela parece muito mais do tipo que tira vidas do que o que salva. Velshi intervém e fala que os grandes heróis estão na sala da bola de cristal e irá levá-la até lá. Rose concorda e eles vão se dirigindo até a sala. Enquanto elas saíam, o rei fica aliviado e diz que decidirá o que fará com o Sato mais tarde. Porém, algo terrível para o rei acontece. O Sato simplesmente pergunta o que significava aquele brilho verde que apareceu quando foi medir sua magia na bola de cristal. E ao falar isso na presença de Rose, deixa o rei e todos que estão ali completamente chocados. Agora a gente vai descobrir o porquê. Rose se vira e pergunta se ele falou que é da cor verde. E o Sato confirma. Logo Rose fala com o rei que pegará esse garoto emprestado. E o rei entra em completo desespero e manda Velshi afastar o Sato dela. Porém, agora vemos que essa mulher é muito poderosa. Numa velocidade incrível, ela persegue o Sato e consegue capturar em pleno ar. Após ela pegá-lo, ela avisa ao rei que irá transformar esse garoto em um grande usuário de magia de cura, e logo vai embora com o Sato. Após isso, Suzune e Kazuki vão falar com Velshi e perguntam se o Sato está em perigo. Ela, por sua vez, diz que ele não vai ser morto ou nada do tipo, mas informa que os usuários de magia de cura são extremamente raros, e por isso Rose o levou. Suzune, por sua vez, diz que isso não parece um problema, mas Velshi diz que a magia dele em si não é um problema. O problema é que os treinamentos de Rose são um pouco peculiares, e aparentemente o Sato está bem lascado. Vamos até o Sato, e Rose começa a explicar as coisas para ele. Ela fala que ele tem afinidade com magia de cura, e por isso ela o levou até ali. Fala também que a partir de hoje ali será sua casa, e também é a sede da equipe de resgate, a qual ele fará parte dali em diante. Logo ela chama todos os integrantes da equipe de resgate, que prontamente obedecem e se apresentam. Notamos que eles são um pouco peculiares, por assim dizer, e deixam o Sato com muito medo, o que é totalmente compreensível, olha a cara desses caras. E nesse momento, Rose dá uma bicuda que joga eles bem longe, e ela fala que eles estão assustando o garoto. Por fim, Rose explica que eles são seus subordinados, mas não são usuários de magia de cura. E também fala que há outros 2 usuários de magia na equipe de resgate, porém eles trabalham em outro local. Ela está encarregada de enfiar na cabeça de Sato como usar magia de cura da forma correta. E o Sato fica com muito medo, e diz que se fosse possível gostaria de aprender com outra pessoa. Rose ignora ele e fala que o treinamento dele começará amanhã, e manda ele se preparar. E realmente é melhor que ele se prepare, já que o treinamento será do balacobaco. Mas a gente só vai ver o Sato se lascando no próximo vídeo. Mas me diz vocês, gostaram do vídeo? Então meus amigos, não percam tempo, já deixa aquele like e se inscreva, me ajuda aí, vai!
E para recompensá-los por isso, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Sun Jinwoo, um garoto que é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, mas que em certo dia em uma dungeon foi de base e ganhou uma segunda chance. Agora ele voltou com poderes incríveis e vai botar todo mundo pra mamar. Cliquem aí, vão lá, está incrível! Eu vou indo nessa e até a próxima.